are you here, my guests? I bid you welcome. This is my castle. And I am Count Ruben Lugosi Lee. Tonight, we're going to talk about movies. Oh, the movies. Movies that terrify our souls. Because tonight is midnight, the Gothic hour. And we're going to talk about Gothic movies. Oh, the Gothic movies. Movies that awake the fear in our souls. Movies that you will watch alone, in the dark, when no one can hear your screams of fear. So, come with me after the intro. Oh, listen to them, children of the night, what music they make. Então, meu povo, estamos aqui com um vídeo temático, né? Mais um vídeo do nosso quadro Meia-Noite, a Hora Gótica. E vocês viram, né? Eu fiz uma introdução toda em inglês, com aquele sotaque bem carregado, assim, do Bela Lugosi, né? Que foi, então, um dos primeiros atores a interpretar o Drácula nas telas, né? Não foi o primeiro, porque antes dele teve então o Max Schreck fazendo o Drácula no Nosferatu, né? Mas, voltando aqui então, hoje a gente vai falar sobre filmes de terror, mas em específico filmes góticos, filmes que têm essa alma perturbada, que tem esse clima sombrio, que tem então essa aura que a gente gosta tanto. Nem todos eles são em preto e branco, mas a grande maioria é em preto e branco. E uma boa notícia, todos esses filmes tem aqui no YouTube para vocês assistirem. Então vamos lá? Antes, alguns recadinhos básicos. Agora, eu preciso da ajuda de vocês para manter o canal funcionando. Então, considere ser um apoiador financeiro do canal, lá no nosso perfil do Apoia-se. Vai estar o link aqui fixado no primeiro comentário. E você escolhendo um valor para você apoiar, você vai estar ajudando o canal e vai estar recebendo algumas recompensas. Isso é essencial para o canal continuar de pé, para o canal continuar indo em frente. Segundo recadinho, se vocês forem fazer alguma compra na Amazon, considerem comprar pelo meu link da Amazon. Ele vai estar aqui também, fixado aí no primeiro comentário. E lá pelo meu link,
Vocês podem comprar, pode comprar qualquer coisa, não vai mudar em nada o preço final para vocês, mas para mim vem uma pequena quantia que me ajuda muito no final do mês. Então, comprem pelo meu link, que vai me ajudar demais. E terceiro, a minha wishlist, a minha lista de desejados da Amazon também vai estar fixada aí no primeiro comentário. Se você quiser mandar um presentinho aqui para o Conde Rubens Lugosi Lee, eu vou aceitar com o maior carinho, com o maior amor. Vou ler, vou mostrar em vídeo, vou adorar. Vou me sentir muito grato e valorizado. Então considere mandar um presentinho aqui para o Conde Rubens. E agora vamos para as nossas dicas de filmes, né? Primeira dica, um filme de 1927. O Gato e o Canário. The Cat and the Canary. É um filme mudo, é um filme em preto e branco, e é um filme que foi feito no começo, bem no início assim, da Hollywood. Quando estava começando o esquema de Hollywood, o esquema de astros e estrelas, e quando os produtores e os investidores estavam vendo que Hollywood dava dinheiro. Então fizeram esta história, que ela é inspirada em uma peça teatral. E a gente vai ter aqui então uma história clássica de pessoas que são reunidas em uma casa, em um casarão, pois elas são herdeiras e estão reunidas ali para a leitura do testamento do falecido, que era muito rico. E a casa é gigantesca, é uma mansão toda gótica, cheia de janelas com cortinas flutuantes e aquele vento que assobia. E coisas estranhas começam a acontecer nessa história, nessa casa. E a gente vai ter cenas então de mãos que saem por detrás das portas para poder agarrar a mocinha indefesa. A gente vai ter uma tramóia para poder deixar a protagonista louca. Vai ter muita coisa legal, então vale muito a pena conferir. E o filme eu vou deixar então aqui no primeiro comentário. Vão lá assistir, muito bom. Nosso segundo filme é de 1932. Se chama Zumbi Branco, ou também Zumbi, a Legião dos Mortos. White Zombie. É um filme norte-americano estrelado pelo meu queridíssimo Bela Lugosi, que fez Entre o Drácula, que foi o seu grande papel, mas ele fez muita coisa também. Inclusive este filme aqui, onde ele faz um sacerdote voodoo, macabro, sinistro, que quer porque quer conquistar uma moça. Mas não da forma romântica, mas sim usando os artifícios das trevas, a magia voodoo, e transformá-la em um zumbi branco. Porque vamos lembrar que lá na década de 30, de 40, de 50, até mesmo no começo da década de 60, os zumbis não eram esses zumbis que a gente tem hoje em dia, comedores de carne, comedores de cérebro. Os zumbis que a gente tinha referência naquela época eram os zumbis haitianos, os zumbis controlados por magia voodoo, os zumbis escravos. E essa é a graça dessa história. Ver então como eram os zumbis daquela época e uma interpretação assim fenomenal do Bela Lugosi, com aqueles olhares penetrantes dele, aquele olhar assim vidrante, aquele olhar sinistro dele e os gestos de mão que ele faz para poder executar seus feitiços. Filmaço. Link aqui no primeiro comentário. Terceiro filme, A Cidade dos Mortos, de 1960. Título original, Horror Hotel. Esse filme é um dos primeiros filmes da Amicus Productions, que é uma produtora britânica, uma produtora inglesa de filmes, que depois de um certo tempo começou a rivalizar com a Hammer Productions,
outro estúdio muito famoso de filmes de terror britânicos. A Hammer fazia os grandes clássicos, eles refilmavam a cores vivas e berrantes os monstros da Universal, que eram em preto e branco. Drácula, Frankenstein, a Múmia, o Lobisomem. Eles refilmavam estes filmes com um novo roteiro, utilizando apenas o plot básico da Universal, mas fazendo uma história nova e com muito sangue vermelho na tela. A Amicus surgiu na década de 60 e apenas no final da década de 60 para o restante da década de 70, eles rivalizaram assim direto com a Hammer Productions. E esse filme, A Cidade dos Zumbis, com Christopher Lee no elenco, Christopher Lee, que fez então Drácula nos filmes da Hammer, nós temos uma história de uma cidade sinistra, envolta em trevas, cheia de neblinas. E o nosso protagonista vai parar lá. E coisas estranhas começam a acontecer. Filmaço envolvendo magia, envolvendo satanismo, envolvendo coisas sinistras. Vão assistir porque é muito bom. Vai estar o link aí no primeiro comentário. Quarto filme de 1932, A Casa Sinistra, The Old Dark House. Este aqui é um filme da Universal que viu seus filmes de monstros fazerem muito sucesso em 1931 com Drácula, também em 1931 com Frankenstein e no começo de 1932 com A Múmia, todos encabeçados pelo Bela Lugosi e pelo Boris Karloff. Este filme aqui, temos então a primeira tentativa da Universal de fazer uma história de casas mal assombradas. E temos no elenco Boris Karloff fazendo um mordomo mudo, sinistro e que guarda muitos segredos. Nós temos aqui então um grupo de pessoas que o carro deles estraga no meio de uma tempestade em frente a essa casa sinistra. Então eles param para poder pedir ajuda nessa casa. E eles têm que passar a noite nessa casa, que guarda muitos mistérios. Filmaço em preto e branco, incrível, que todo mundo tem que conferir. Link também aí no primeiro comentário. Quinta dica de 1961, Os Inocentes, The Innocents. Aqui nós temos um filme, o primeiro a ser inspirado na história clássica do Henry James, A Outra Volta do Parafuso. Nós temos aqui então encabeçado pela grande estrela Deborah Kerr, uma estrela britânica, um filme onde nós vamos ter essa governanta, essa preceptora que vai para o interior da Inglaterra cuidar de duas crianças, o Miles e a Flora, na grande mansão Bly. Mas muitos segredos a esperam lá. Muitos fantasmas do passado. Ou será que é tudo loucura? Vão conferir esse filme. Link aí no primeiro comentário. Sexta indicação. De 1960, A Maldição do Demônio. Ou A Máscara de Satã. Título original deste filme italiano, La Maschera del Demonio. Dirigido pelo grandíssimo maestro do terror, Mario Bava. E estrelado pela grandíssima rainha dos filmes de horror gótico, Barbara Steele. Olha pra vocês verem. Gente, filme incrível. Um filme que encabeça as listas de filmes góticos de todos os tempos. O filme que deu o pontapé inicial no cinema gótico italiano e que também deu o pontapé inicial na carreira da britânica Barbara Steele, fazendo filmes na Itália.
Nós temos aqui então a história dessa bruxa, que ela é condenada por seus atos de feitiçaria à morte. E, para poder concretizar essa morte, antes de queimá-la na fogueira, eles colocam então a máscara de Satã nela, que é uma máscara de ferro por dentro cheia de pregos. Eles colocam no rosto dela e martelam bem na face dela. E após isso, após essa dor agonizante, ela é queimada viva. Mas antes dela morrer, ela lança uma maldição sobre toda a região e sobre todas as pessoas que fizeram aquilo com ela, de que ela vai voltar para se vingar. E a história vai continuar porque alguns anos depois, 100 anos depois, a maldição dela começa a se concretizar. Filme espetacular, filme muito atmosférico, filme incrível. Link aí no primeiro comentário. Essa 7ª indicação é de 1964. A Orgia da Morte, ou A Máscara da Morte Vermelha. The Mask of Red Death. Filme norte-americano, dirigido pelo rei dos filmes B, Roger Corman, e estrelado pelo astro incrível Vincent Price. E inspirado em um conto muito famoso e muito bom de Edgar Allan Poe. Gente, eu não preciso falar mais nada, né? Edgar Allan Poe é espetacular, Vincent Price é magistral, e esse ciclo de filmes inspirados nas obras do Edgar Allan Poe, dirigidos pelo Roger Corman, são impecáveis. E, surpreendentemente, é um filme norte-americano, mas ele tem toda a pompa, toda a cara de um filme britânico. É colorido, cores fortes, berrantes, muito vermelho e uma história muito famosa desse príncipe maquiavélico e com umas entrelinhas de satanismo que se refugia em seu castelo antigo, gótico, com sua corte de nobres, para poderem fugir de uma doença que está matando muitas pessoas lá fora. A doença da morte vermelha. E a história vai seguir em frente. Filmaço incrível, espetacular. Todo mundo tem que assistir. Link no primeiro comentário. Vão lá assistir. Oitava indicação, de 1971. A Casa que Pingava Sangue. The House That Dripped Blood. Um filme da Amicus Productions. Outro filme da Amicus Productions. Mais um filme da concorrente da Hammer aqui. Infelizmente, eu não consegui achar nenhum filme da Hammer no YouTube. Mas esse daqui da Amicus tem. Eu acho que a Hammer deve ter alguma coisa aí que bloqueia os filmes deles no YouTube. Mas nós temos aqui então A Casa que Pingava Sangue. E esse é um filme que é muito famoso dentro do estilo da Hammer. Dentro do estilo da Amicus. Porque a Amicus ficou bem conhecida por fazer os seus famosos portmanteaus. Ou seja, coletâneas de filmes. Que eram filmes com vários segmentos, várias histórias em um só longa. E aqui nós temos A Casa que Pingava Sangue. Uma casa sinistra no interior da Inglaterra, bem isolada de tudo, enorme, atmosférica, macabra, e que tem uma grande peculiaridade. Cada um dos moradores que foram morar nessa casa ou morreram ou desapareceram. E assistindo esse filme com cores berrantes, com sangue vermelho
tipo tinta guache, mas é aquele sangue que a gente gosta muito. Vocês vão ver as histórias de cada um desses moradores e as coisas horríveis que aconteceram com eles. Para vocês terem uma ideia, esse filme tem no elenco Christopher Lee e Peter Cushing, cada um em uma história diferente. Mas a minha favorita, pessoalmente aqui, e também temos a Ingrid Pitt nesse filme, grandíssima atriz que ficou conhecida por fazer os filmes da Condessa Carmila Karnstein, na produtora Hammer. E esse filme aqui, o meu segmento favorito, é o último, que é então uma história de horror levemente cômica de um ator hollywoodiano que vai para a Inglaterra para poder filmar um novo filme, um filme de vampiros. E ele quer ser autêntico, dar o melhor dele. Ele já é famoso por fazer muitos e muitos filmes de terror, muitos filmes de horror. E nesse filme ele contracena com a Ingrid Pitt, a personagem da Ingrid Pitt. E para poder dar então autenticidade ao seu papel, ele é um vampiro no filme que ele está filmando, ele vai em um antiquário sinistro, um antiquário obscuro que ninguém nunca tinha ouvido falar antes. E vai em busca de uma verdadeira capa de vampiro. E ele acaba encontrando nesse antiquário uma capa de vampiro que, de acordo com o vendedor, é autêntica, pertenceu a um vampiro de verdade. Olha para vocês verem. Essa é apenas uma das histórias que permeiam este filme A Casa que Pingava Sangue. Então fica a dica aí, link no primeiro comentário. Nossa nona indicação fica para o filme de 1922, Nosferatu, Phantom der Nacht. Filme alemão, preto e branco e mudo, conhecido como a primeira adaptação cinematográfica de Drácula de Bram Stoker, feita toda assim por debaixo dos panos, porque a viúva Stoker não vendeu os direitos de adaptação para o diretor, o F.W. Murnau, alemão. Ela não vendeu para ele, mas ele mesmo assim, sem autorização, resolveu fazer o filme, inspirado no livro Drácula, mudando as locações da Transilvânia para a Alemanha e mudando os nomes dos personagens. Inclusive, o Conde Drácula, neste filme, não se chama Conde Drácula. Ele se chama Conde Orlok. Olha para vocês verem. E é um filme magistral. Ele leva o nome de, aqui no Brasil, de Nosferatu, a Sinfonia do Horror. Porque realmente é uma sinfonia macabra, horrenda, cheia de luz e sombra, com o visual do vampiro, com aquelas orelhas pontudas, aquele olhar penetrante, aquelas presas na frente, meio de rato, que são marcantes e assustadores até hoje. Assistam esse filme magistral que marcou a história do cinema e a história do horror gótico. Link no primeiro comentário. E nossa última indicação, de 1972, A Noite do Terror Cego, do espanhol La Noche del Terror Ciego, dirigido por Amando de Osório. Aqui nós temos outro filme colorido, mas não pense que por ser colorido ele é menos gótico. Pelo contrário. Aqui nós temos um filme de zumbis, mas esses zumbis aqui são muito peculiares, porque eles são templários. Templários que foram excomungados pela igreja e que foram condenados à morte. Foram cegos e queimados. Mas uma maldição ronda pelas ruínas da abadia onde eles foram queimados. E jovenzinhas
em viagem pelo interior da Espanha, vão se meter nessas ruínas e vão despertar o mal contido ali. E esse mal vem então na forma do terror cego. Esses zumbis templários, cegos, que cavalgam em seus cavalos da morte, em meio a ruínas, em meio à neblina da noite, e que comem carne, que comem cérebros, e que fazem suas vítimas de uma forma nunca vista antes no cinema. Esqueçam A Noite dos Mortos-Vivos, do George Romero. Aqui nós temos um zumbi, embora carnívoro, mas ainda assim um zumbi com ares góticos, pois toda vez que eles saem à procura de suas vítimas, eles cavalgam em seus cavalos da morte, em câmera lenta, de maneira assim, muito emblemática, muito sinistra. E nós temos aquele cenário, que na verdade não é um cenário, é uma locação real, pois o diretor Armando de Osório conseguiu permissão para filmar seu filme em ruínas de abadias antigas da Espanha. Então a gente vai ter cemitérios antigos, cemitérios milenares, verdadeiros. A gente vai ter castelos em ruínas, abadias em ruínas, e essa caracterização muito interessante desses zumbis templários, cegos, cadavéricos, muito sinistros e com mantos que cobrem seu rosto e seu corpo. Filme espetacular, a cores, mas muito bem feito, também com um jogo muito interessante no cenário de luz, sombras, neblinas, luz da lua, esquema de cores. Um filme incrível e muito pouco pesquisado e conhecido pelos amantes do terror gótico. Então fica a dica aí, link no primeiro comentário. Então, eu espero que vocês tenham gostado das nossas dicas de hoje. Tenham uma boa noite de sono. E não liguem para os ruídos que vocês ouvirem à noite, do lado de fora de suas janelas. Podem ser apenas as crianças da noite, querendo entrar em sua casa. Até o nosso próximo vídeo.